Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, sexta-feira o nosso Sim Notícias está começando trazendo os principais fatos de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Um manifesto de cafeicultores fechou a BR-101 em Jaguaré nesta manhã. Estudantes de Linhares foram selecionados para um intercâmbio internacional. Uma equipe do SAAI de Linhares viajou para Iconha para ajudar a restabelecer o abastecimento de água na cidade. O governo federal vai antecipar pagamentos de benefícios para famílias afetadas pelas chuvas do sul do estado. O governador, mais uma vez, visitou a região afetada pelas chuvas no sul do Espírito Santo. Confira hoje a coluna A Agenda Cultural para o final de semana com a Carlinha Andrade e veja ainda os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Nós começamos esta edição falando que 8 estudantes de Linhares foram escolhidos para participarem de um intercâmbio de inglês e espanhol em 4 países. Eles foram selecionados por um programa da Rede Estadual de Ensino que conta com várias etapas. 8 alunos aqui de Linhares vão fazer um intercâmbio fora do Brasil. Eles foram selecionados por meio de um programa da Rede Estadual, que conta com várias etapas. Esse processo de intercâmbio já é um programa do governo do estado, junto com a CEDUR, que todo ano abre esse processo de seleção. Então, no início do ano, é feita a seleção com os alunos que estão estudando na rede estadual, e aí esses alunos são convidados a fazer inscrição para poder ter esse aperfeiçoamento em língua inglesa ou espanhola nos centros de idiomas, que estão espalhados pelo estado do Espírito Santo. Aqui em Linhares nós temos no Emílio Macedo e temos também em Soretama, lá na Escola Armando Barbosa Quitiba. Então, esses alunos eles fazem esse processo de seleção, que a seleção é feita através das notas que eles alcançaram no ano anterior, nas disciplinas de língua portuguesa, inglês. Então, faz uma classificação em relação a isso. E à medida que esse aluno vai estudando durante o ano, vai sendo considerado, levando em consideração o aprendizado dele, a presença. Então, isso faz também, ele se candidata a fazer esse intercâmbio como forma de aperfeiçoamento, e tem algumas etapas, que ele faz uma avaliação escrita, depois ele faz uma entrevista, uma avaliação oral, e aí ele é selecionado, e é escolhido uma família, depois com todo um programa, a Secretaria de Educação escolhe uma família para poder colocar esse aluno lá como um aluno de acompanhamento. Então, ele pode ir para um intercâmbio de 6 meses, ou para um intercâmbio de 3 meses, que é mais intensivo. E aí ele é selecionado e, a partir desse momento, entra em contato com a família e ele pode fazer esse período lá. E aí a gente já está agora na etapa de divulgar para onde eles vão. Então, a gente vai ter uma cerimônia, que a gente faz cerimônia no Palácio do Governo, lá no Palácio Anchieta, e esses alunos são convidados, e lá que se abre o envelope e descobre para qual país que eles vão poder fazer esse intercâmbio. Estão na expectativa, E essa viagem e tal, esse tempo que eles ficam lá, essas despesas são bancadas por eles ou pelo Estado? Como é que fica? Não, na realidade, o governo do estado tem lá uma parceria com algumas famílias que são as famílias acolhedoras. Então, esses alunos saem daqui, vão para uma família que já é cadastrada, que recebe esses alunos, e eles são totalmente custeados pelo governo do estado. A Sâmia, que já era apaixonada pela língua inglesa, ficou ansiosa com as fases do projeto, mas com a vaga conquistada, a ansiedade deu lugar à alegria. Eu acho que todos os alunos que passaram pelo processo de seleção ficaram bem ansiosos, inclusive eu fiquei muito ansiosa, mas eu vi que eu conseguia atender aos requisitos, então foi ficando mais fácil, na verdade, eu achei. Aí eu fiquei muito feliz, todo mundo que participou e conseguiu a vaga, eu acredito, mas minha família vibrou comigo, os meus amigos, estou muito ansiosa para a viagem também. Mas para que esses linharenses possam voar para outros países, existe mais uma etapa a se cumprir. O projeto ele consiste na escolha de um tema por nós intercambistas, que pode ser de qualquer tipo, e após a escolha do tema, temos que escolher como vamos executá-lo. Por exemplo, eu escolhi o tema sobre machismo e homofobia, e eu fiz um podcast que eu lancei
plataformas digitais. E em fevereiro eu vou fazer uma palestra aqui no EMI, onde eu vou transformar os episódios do podcast nessa palestra. E cada um de nós vai escolher um tema e executar da maneira que bem entender. Uns vão fazer projetos sociais em asilo, em orfanatos, ou escolher temas igual eu fiz, aí vai depender de cada um. O Thiago, que foi selecionado para ir ao Canadá, já foi logo pesquisando sobre o local. Afinal, serão 6 meses em um país com um clima bem diferente. Estou pesquisando roupas de frio adequadas para o local, porque aqui a gente não é acostumado com esse frio, né? Mas lá a gente tem que arranjar uma roupa decente para não ficar no frio. O brasileiro não está acostumado com um frio desse, mas agora a gente tem que dar uma conta. Mas o inglês já está dando conta? Não, o inglês está. A gente está treinando cada dia mais, assistindo séries sem legendas, vendo vídeos em inglês e estudando aqui no curso, claro. Boa sorte a essa turma aí, muito sucesso, né? Que possam trazer uma grande experiência desse intercâmbio. O governo federal vai antecipar o pagamento de benefícios sociais para as vítimas das enchentes no sul do estado. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública dos municípios atingidos pelas fortes chuvas no sul do estado. Uma das ações do Ministério da Cidadania será a antecipação dos benefícios sociais. Para os municípios que já tiveram a calamidade pública decretada e homologada pela Defesa Civil, no caso esses 4 do Espírito Santo, poderem ter antecipação do benefício de prestação continuada que é devida aos idosos com 65 anos ou mais e aos deficientes físicos, poderem ter esse salário antecipado que corresponde a um salário mínimo e, além disso, poderem ter acesso a um crédito de um salário correspondente para ser pago de volta depois em 36 meses, sem juros e correção monetária. São 866 beneficiários. Ao mesmo tempo, também a antecipação do Bolsa Família, que ela é paga num cronograma de dias para que ela possa ser antecipado, que todos possam receber ao mesmo tempo, tanto no mês de janeiro quanto no mês de fevereiro, e correspondem a 2.158 famílias. Para os municípios de Alfredo Chaves e Conha, a Caixa Econômica vai disponibilizar um caminhão-agência para atender a população. A Caixa Econômica está colocando à disposição desses municípios o caminhão-agência, que é como se fosse um banco móvel, que tem o cadastro das pessoas e poder fazer aí a garantia do pagamento desses benefícios. Isso é muito importante para que nós possamos estar a tempo e a hora junto e minimizando o sofrimento dos nossos irmãos dessas regiões. Nesse sentido, ainda prestamos a solidariedade e nos colocamos à disposição cumprindo o papel com responsabilidade do governo federal neste momento. A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania também instalou uma sala de situação para acompanhamento diário dos municípios afetados pelas chuvas. Nós constituímos na Secretaria uma sala de situação, onde está sendo acompanhado de manhã e de tarde toda a informação relacionada aos danos, aos problemas e aonde nós possamos, enquanto Ministério da Cidadania, fazer a nossa ação e constituir as nossas proteções necessárias àqueles que estão em momento importante de sofrimento. Tá aí, uma notícia importante, né? Um benefício que vai ajudar muito essas famílias. Bom, vamos saber a programação para o final de semana, a programação cultural com a Carlinha Andrade na Agenda Cultural de hoje. Ei pessoal, temos várias atrações para animar o seu final de semana aqui em Linhares. Às 9 horas, Jonathan Coimbra dá o play nas festas do fim de semana. Já às 11 horas, Banda Rock 80 encerra a noite. Amanhã, às 9 horas, o projeto Praia Acessível já começa promovendo a acessibilidade para todos na Praia do Balneário. Às 10 horas, professor Robinho Cruz chega para animar a galera na praia. Às 6 da tarde, o grupo Flash Dance encerra a tarde de festas do Balneário. Já à noite, tem muita animação com o Projeto X, Daiane Rosa e Swing Bate Fã. No domingo, novamente às 9 horas, tem o projeto Praia Acessível. Já às 10 horas, tem a Copa Verão Speedway de Motocross. Também às 10 horas, tem o professor Robinho animando a galera lá na praia. E às 11 horas, a banda Rasta Gig continua a animação. Às 18 horas, o grupo Swing Mania dá o play na última noite de festas do fim de semana. E às 7 horas, Kelly Muniz encerra as festas do final de semana.
E essa é a programação para Linhares nesse final de semana. Agora é só você escolher o evento que mais combina com você. Eu volto semana que vem com mais novidades. Tchau! Obrigado, Carlinha. Bom final de semana. Veja como fica o tempo neste sábado de verão em todo o norte do estado. A atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul mantém o tempo instável neste sábado no Espírito Santo, com possibilidades de chuva ao longo do dia. Em Linhares, temperaturas entre 22 e 29 graus. Colatina com mínima de 22 e máxima de 28. Em São Mateus, variação entre 22 e 29. E em Vitória, mínima também de 22 e máxima de 27 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere que uma equipe do SAAI de Linhares seguiu para Iconha para auxiliar nos trabalhos de restabelecimento do fornecimento de água para os moradores. É daqui a pouco. O distrito de Água Limpa, em Jaguaré, foi o local escolhido para o manifesto de cafeicultores, realizado em vários pontos do país nesta sexta-feira. O movimento fechou a BR por algumas horas. A mobilização foi organizada por produtores independentes de várias partes do Brasil. Aqui no Espírito Santo, o protesto aconteceu no quilômetro 91 da BR-101 em Jaguaré. Os manifestantes chegaram ao trecho por volta das 8 da manhã. O protesto foi pacífico e contou com cerca de 150 pessoas, alguns caminhões e máquinas agrícolas. Foram várias reivindicações, mas as principais são a criação da OCafé, a renegociação das dívidas adquiridas por conta da seca e da crise e um preço mais justo para o café, que, segundo eles, tem um custo de produção muito alto e um baixo valor de venda. Eu entendo o café, uma atividade agrícola de suma importância para toda a sociedade. Ela tem que ser mais visto, tem que ser olhado com olhar de misericórdia pelos órgãos competentes. Esses compradores de café aí têm que melhorar esses preços do café, entendeu? O governo federal tem que olhar com carinho para o nosso lado, tem que entender o lado do agricultor. Infelizmente, o momento que está é muito crítico, não dá para aguentar mais. É um grito de socorro. Bom, a gente tem um amparo legal, que é artigo 73 e 85 do Estatuto da Terra, e o artigo 187 da Constituição Federal. O que eles preveem? Que o preço mínimo, que hoje são R$ 210 para o Conilon, que não está pagando nem o custo de produção, o que é o custo de produção? São os custos fixos e variáveis e mais 30% de remuneração ao produtor. E não está sendo feito isso dentro da lei. O trecho foi bloqueado por 2 vezes, mas foi liberado rapidamente. É isso aí. Essa pauta de reivindicações continua aqui pela região. A polícia apreendeu em Cariacica um fuzil com alto poder de fogo que nos Estados Unidos é usado inclusive para caçar animais de grande porte, como ursos. É a primeira vez que esse tipo de armamento é encontrado aqui no Espírito Santo. O fuzil calibre 308 foi apreendido em uma casa em Campo Grande, Cariacica. Esse tipo de fuzil não é comum no Espírito Santo, como explica o delegado. Ele é um fuzil de alto poder de fogo, ele é do calibre 308 Winchester, ele é uma arma de fogo mais potente que o calibre 762, que o fuzil 762. Então, é uma arma de apreensão inédita aqui no estado do Espírito Santo. Nos chamou muito a atenção encontrar essa arma dentro de uma denúncia de roubo à carga. Então, nós vamos continuar as investigações e talvez a gente chegue até a algum outro tipo de conclusão por que essa quadrilha estaria utilizando essa arma com esse poder de destruição. A arma é tão potente que nos Estados Unidos o uso dela é comum entre os caçadores de ursos. É um calibre específico para caça de grandes animais, grandes mamíferos, como ursos, por exemplo, e ela também é muito utilizada por snipers e também para cometer crimes em locais, em ambientes que precisam de um poder de fogo maior. Também foi encontrada na mesma casa uma pistola Glock .45 que foi adaptada. Essa arma estava adaptada para poder dar rajada, para poder realizar disparos em sequência, como se fosse uma submetralhadora. Nos chamou também a atenção da qualidade do carregador prolongado que nós encontramos. Além das armas, foram encontradas 2 granadas que ainda não passaram por perícia, munições e mais de 50 quilos de pasta base de cocaína e insumos para refino da droga. A casa em que as armas e as drogas estavam era de difícil acesso. De acordo com a polícia, ela tinha muros altos e portões eletrônicos. Nessa ação, nós utilizamos a tecnologia do drone, porque como se trata de um local de difícil acesso, utilizamos policiais treinados, porque
tivemos informação de que poderia ter crianças e mulheres dentro da residência e a partir do momento que nós conseguimos adentrar a essa residência, nós, para nossa surpresa, encontramos granadas, armas com poder de altamente destrutivas. Na operação, um homem de 32 anos foi preso e indiciado por posse de arma de uso restrito e tráfico de drogas. E eles querem saber a origem da arma que foi encontrada. Ela vai ser encaminhada à perícia, depois da perícia, então, ela segue para desarme, onde vai fazer o trabalho específico de identificação, identificar a trajetória, como ela chegou, como ela entrou e qual a história dela para saber como essas armas estão chegando aqui no Espírito Santo. Vamos ver agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 461 a saca. Arábica 7, R$ 353. E o Conilon tipo 7, cotado a R$ 296 a saca. Altemar Félix vem trazendo os assuntos do esporte. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Final de semana com esportes de verão, com o Linhares no Capixabão da primeira divisão. Vamos conferir comigo o que acontece nesse final de semana. Primeiro tem aí corrida e passeio ciclístico da Lagoa. É na Juparanã, 9 de fevereiro. Local de largada oriundo de supermercados aqui de Linhares. As inscrições vão até 8 de fevereiro. Mais informações no Sim Esportes Rádio. Pontal do Ipiranga, agora, sábado e domingo, Copa Motocross e tem também torneio de futevôlei. Linhares no Capixabão da primeira divisão. O jogo é Linhares e Rio Branco de Venda Nova. Onde? Venda Nova do Imigrante. Neste domingo, a partir das 15 horas. Gente, é bom lembrar que o Linhares não tem campo para jogar ainda, não tem estádio para jogar ainda. Então, é tudo inversão de mando de campo. Mas essas duas primeiras partidas vão ser pela tabela fora de casa, enquanto não se resolve a questão aí. O Rio Branco vem com jogadores experientes como o zagueiro Rafael Oliosa, né? Tem também o Jean, tem o Magno e o técnico é o Antônio Carlos, experiente ali na região sul. O Linhares joga com a garotada, reforçada por alguns veteranos da casa, como o Diego Brum, como o João Marcos, na zaga, o Ramon surge como revelação, o Foguetinho. Então, vamos prestigiar, vamos torcer. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que o governador Renato Casagrande fez mais uma visita à região afetada pelas chuvas no sul do estado. Bom, uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI de Linhares, seguiu para a cidade de Iconha, no sul do estado, nesta sexta-feira. Eles irão ajudar o SAAI local a restabelecer o serviço de abastecimento de água da cidade. 8 servidores compõem a equipe de Linhares e eles devem ficar até a próxima terça-feira em Iconha. A equipe é formada por técnicos, encanadores e ajudantes. E o governador Renato Casagrande visitou o sul do estado, a região mais afetada pelas chuvas aqui no Espírito Santo. Ele falou sobre a importância da ajuda do governo federal para a reconstrução das cidades atingidas. O governador esteve nas cidades de Vargem Alta e Iconha. Ele viu de perto os trabalhos de limpeza e reconstrução. Também visitou pontos onde as doações estão sendo feitas e acompanhou a entrega pelo Corpo de Bombeiros de água, alimentos e colchões para as comunidades mais afetadas. Casagrande esteve ainda na ES 735, que liga os dois municípios e foi parcialmente destruída. Ele falou sobre os trabalhos de reconstrução da estrada. Essa estrada só vai ter tráfego de Vargem Alta para Iconha a partir da semana que vem. Mas o DR já tem 6 dias trabalhando aqui. Nós passamos diversos pontos aqui em cima, desobstruindo também diversos pontos. Aí, aqui a equipe do DR está trabalhando. E lógico que a normalidade virá com as obras de reconstrução. E essas obras, elas precisarão da ajuda do governo federal. Nós vamos, até semana que vem, fazer um pedido ao governo federal para que nos ajude com obras de infraestrutura, que é muito recurso, nós vamos ter que investir nessa reconstrução, e com obras de habitação. São mais de 300 habitações, casas que nós vamos ter que construir para pessoas de baixa renda.
Por hoje é só, eu desejo a você um bom final de semana. Obrigado a você que também acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso canal no YouTube, o nosso WhatsApp 996224547 e o telefone da redação 3373-2000. Bom final de semana. TV Cine Linhares, seu canal local.